Que o Espírito Santo guie o seu coração e a sua alma nesse momento em que nós queremos refletir nas palavras do Evangelho que nós acabamos de ouvir, sobre o tema Eis o Cordeiro de Deus, Jesus. Você já se perguntou por que Jesus é considerado um cordeiro? Você já observou que no Antigo Testamento o povo era obrigado uma vez por ano a oferecer sacrifícios pelos seus pecados? E é muito importante nós entendermos a questão do Antigo Testamento, para nós então compreendermos um pouco melhor as palavras de João, o que fez João apontar para Jesus naquele momento e dizer: eis o Cordeiro de Deus. Em Levíticos capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 a 5, está escrito assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. Então eles pegavam o animal, no Antigo Testamento levavam ao sacerdote, e o sacerdote, e é alguns detalhes importantes nós pensarmos, tinha que ser macho. Não sei o que o movimento feminista vai falar disso, mas tinha que ser macho, sem defeito, não podia ser aquele animal que tinha alguma bicheira, alguma doença, algum motivo que pudesse de repente fazer o dono olhar para ele e pensar em descartar o animal. Aquele não se oferecia em holocausto pelos pecados. Mas tinha que ser um cordeiro, um macho sem defeito. E aí a ordem era que o sacerdote, antes de matá-lo, colocava a mão sobre a cabeça do animal, em sinal de que os pecados daquele que estava oferecendo o animal, ou do povo todo ali naquela ocasião, estava sendo passado para o animal, inocente. Qual que era a culpa do animal pelos seus pecados? Nenhuma. Mas aí, em sinal, tinha que ser então a ideia de ser inocente, passava-se os pecados para o animal, aí o sacerdote imolava, quer dizer, carneava o animal, colocava sobre o altar, e esse animal era colocado fogo para que ele queimasse tudo. E aí vem a ordem do Senhor: e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Deus diz, quando esse animal era queimado, animal inocente, e ele sendo queimado pelos pecados da humanidade, pelos pecados daquele povo, e isso cheirava bem ao Senhor. Mas não é simplesmente porque queimava isso aqui, é porque o povo oferecia aquele sacrifício em arrependimento, com um coração sincero a Deus. E isso tornava o sacrifício agradável a Deus. E outra, aí vem a pergunta: mas por quê? Por que Deus perdoava o pecado da humanidade lá atrás,
através desse sacrifício e não perdoa mais hoje. Não adianta você oferecer um animal pelos seus pecados. Porque quando o povo oferecia um sacrifício a Deus, o que acontecia? Os homens ofereciam o sacrifício, mas Deus já estava olhando o que Jesus faria lá na cruz. Porque isso aqui era um prefigurando, estava anunciando o que Jesus faria lá na cruz. O que ele tinha que passar. Por isso que Deus perdoava. Porque, em primeiro lugar, porque o povo estava obedecendo como Deus havia ordenado, mas ao mesmo tempo os olhos de Deus já estavam focados lá na cruz, na obra do seu Filho. E isso é extremamente importante compreender. E aí vem esses detalhes de ser um animal inocente, perfeito, só que era um sacrifício que tinha que sempre ser oferecido de novo. Todos os anos tinha que se oferecer esse sacrifício para perdão dos pecados. Mas agora vem algo importante, que esse cordeiro, João aponta para Jesus e diz: eis o cordeiro. Ótimo, não é qualquer cordeiro, o cordeiro de Deus. Esse de Deus, como é maravilhoso. Não é qualquer um que enviou esse cordeiro, mas já imaginou o próprio Criador da humanidade? Enviou o seu cordeiro, o único cordeiro que ele tinha. Você seria capaz de oferecer o seu único filho para morrer por alguém? Pois Deus o fez. Esse cordeiro é de Deus, não é de Satanás, não é do ser humano, não é de um pecador, mas ele é de Deus. E esse cordeiro, e esse detalhe faz toda a diferença. Como ele é de Deus, o próprio Filho de Deus, então esse cordeiro ele nasce sem defeito, perfeito, santo, justo. E esse cordeiro, qual era a missão dele? Tirar o pecado do mundo. Veja que ele não veio para tirar o pecado somente de um ser humano, mas ele veio para perdoar e tirar todos os pecados da humanidade. Da humanidade. Ele não está dizendo apenas dos 8 bilhões de pessoas que nós temos hoje, mas ele está dizendo que desde Adão até o último ser humano que ainda nascer, até daquele, Jesus veio para morrer. Agora, em vez do cordeiro do Antigo Testamento, o que esse cordeiro de Deus faz? Então hoje não adianta vocês querer oferecer o sacrifício, mas o Cordeiro de Deus agora se coloca sobre o altar. Ele se colocou de forma voluntária. Tanto é que lá no Evangelho, lá no capítulo 10, ele fala, voluntariamente a dou. Falando da sua vida, eu voluntariamente eu dou minha vida.
Ninguém, não pense que o ser humano tinha poder se Jesus não quisesse que alguém o matasse, mas ele voluntariamente se coloca agora sobre o altar. Ele não precisa matar nenhum cordeiro, não precisa matar nada, não precisa sangue de alguém outro, porque será o seu próprio sangue vertido naquela cruz. Por isso, irmãos, arrependam-se. Olha para a sua vida. E eu li uma frase que é tremendamente forte para quem realmente pensa nela. Eu não posso brincar com o pecado, porque foi o pecado que levou o meu melhor amigo para a cruz. Eu não posso brincar com o pecado. Então, chega de fazer de conta. Chega de fazer, eu acho que sim. Está na hora, de fato, dos cristãos do nosso século, do nosso dia, se arrepender dos seus pecados. Olhem tudo o que está acontecendo no mundo. Vocês acham que é só uma questão humana? Vocês acham que é só algo que daqui 2, 3 dias passa e está tudo resolvido? Quantas vezes o povo teve que voltar em arrependimento para Deus, para que Deus mudasse uma situação? Olha a história de Nínive, seria destruída em 40 dias. Mas a cidade toda se arrependeu e voltou para o Senhor, e Deus mudou, não castigou a cidade. Então arrependam-se. Nada escapa dos olhos de Deus. Não pensa você que aquele seu pecado escondidinho lá no seu coração, que Deus não o conhece. Não pense que aquilo que você sente lá, ou pense em fazer, ou planejar o pecado, vocês não pensem que Deus não sabe disso. Nada está oculto aos olhos de Deus. Jesus se colocou sobre o altar. Se arrependam, porque nele você tem perdão dos seus pecados. Outra coisa que eu quero destacar do texto, tem muita coisa, mas apenas mais um assunto que trata o texto e eu julgo extremamente importante no nosso dia. Versículo 40 a 42, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. João apontou para Cristo e disse, falando com os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que André faz. André, ele vai e encontra o seu irmão, mas era irmão de sangue, era sua família, e anuncia a ele. Eu vejo ali a missão da igreja. Deus está te dizendo: vai, prega o evangelho, fala. Quando André então aponta, ele sabe quem é Jesus, ele corre para Simão, aponta para Jesus e leva o seu irmão a Jesus. E certamente também diz a ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
em todos os lugares nós vemos perseguição à igreja cristã. Essa é outra coisa que os cristãos do Brasil parece que estão num berço esplêndido mesmo, né? Parece que estão dormindo. Não estão enxergando e acham que está tudo numa boa, tudo tranquilo. Sofremos com isso. Gostaríamos que a palavra chegasse em cada lar, em cada coração, em qualquer lugar do mundo. E sabemos que isso um dia vai acontecer, porque Jesus disse que Ele só vai voltar quando o Evangelho for pregado em todos os lugares do mundo. E assim como devemos começar a nossa missão pela nossa família, como nos ensinou André, vai para a sua família. Você acha que a sua família é um problema? Você queria e olha para as outras famílias e admira e elogia e tudo mais, e olha para a sua e chora e lamenta? Será que não está na hora de cair de joelho pela sua família? Será que não está na hora de começar lá, dentro da nossa casa? E a família, em lugares onde o Evangelho é perseguido, é uma vergonha uma criança de 2 anos ser condenada à prisão perpétua porque o pai tem uma Bíblia em casa. É uma vergonha essas autoridades que estão sentadas lá no seu trono achando que são Deus. Acho que pode pisar em todo mundo. É uma vergonha quando alguém diz: nós temos que acabar com esse discurso de família, esse costume. Isso é uma vergonha. Pois eu digo para vocês, e a Escritura nos ensina, começa na sua casa, lute pela sua casa, pela sua família. Nenhuma autoridade tem o direito de entrar na nossa casa e nos dizer o que devemos ou não devemos ensinar. Porque a nossa autoridade maior, que é Deus, essa nos pede que comecemos pela nossa família. Bom, se vamos sofrer como nos outros países, amém? Está escrito que isso ia acontecer. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para anunciar o Evangelho e queremos que anunciar. Mas se isso nos custar a liberdade, paciência, é o caminho. Não pense em lugar distante. Não olhe para a África e diga: como eu queria estar na África, anunciar o Evangelho para eles. Talvez o seu pai, a sua mãe, seu filho, seu irmão está precisando. Comece ali. Comece no seu lar. Comece a levar ele para Jesus. Apresente Jesus para ele. E aponte e diga: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que assim como família, sirvamos a Deus aqui neste mundo, que também depois que a nossa família partir desse mundo, porque vai partir, esse mundo não é, nós não vamos ficar aqui para sempre. Nossas horas aqui estão contadas. Seja com a nossa morte, ou com a vinda de Jesus, teus dias estão contados. Então, assim como nós temos a oportunidade de estar como família agora, aqui diante do altar de Deus, também estejamos depois, lá na eternidade, diante do trono do nosso Deus, anunciando, proclamando e servindo o nosso Deus lá, para sempre. Deus nos serviu Cristo,
o seu melhor cordeiro, o seu único filho. Cristo nos serviu o seu corpo e o seu sangue na Santa Ceia, e Ele vai nos servir hoje novamente. Para nos fortalecer, para nos dar coragem, para anunciar para o mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.